Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou montar um layout feito no Photoshop em HTML e CSS. Então aqui eu estou no Photoshop, esse foi o layout que eu fiz e aqui estão as camadas que eu utilizei. Ok? Então eu vou no Notepad++ e vou começar com esse arquivo novo, vou salvar esse arquivo como index.html, que vai ser a home de um site. Salvei o arquivo, vou criar também um novo arquivo e vou salvar ele como style.css, ok? Que vai ser o nosso CSS aqui para esse HTML. E vou criar aqui a estrutura básica. Então essa é a estrutura básica do HTML, vou salvar o arquivo. Aqui está o link, ok? Se você quiser saber com mais profundidade o que significa tudo isso, acesse esse vídeo aí sobre estrutura básica. E se você quiser entender esse link aqui, que é o link do HTML para o CSS, acesse esse vídeo que aparece aí na tela, que é um vídeo que fala de como linkar o HTML no CSS. Ok? Então, para fazer esse site aqui, eu vou ter que criar um elemento no HTML que vai ser esse retângulo aqui, que vai segurar dentro esses outros elementos. Para fazer esse retângulo, eu crio aqui no HTML um div. É esse div, opa, errei aqui, é esse div que vai formar aquele retângulo. Nesse div eu vou dar uma identidade, vou chamar ele de topo, ok? E vou criar uma regra para esse elemento HTML aqui no CSS. Então, estou criando uma regra para o elemento div que tem o id topo. Vou colocar nele aqui cor de fundo. Ele não vai ter cor de fundo futuramente, mas só para eu conseguir enxergar. Vou colocar um cinza. Vou colocar uma largura. Agora eu preciso saber qual é a largura do meu site. Então eu venho aqui no layout. A largura do meu site é a mesma largura dessa imagem do banner. Então eu venho aqui nas camadas, com o Ctrl pressionado, clico nesse quadradinho da camada do banner e vou na janela Informações. Vai aparecer aqui para mim a largura e a altura em pixels. Se não estiver aparecendo em pixels, assiste esse vídeo que eu vou mostrar aí na tela, que fala como utilizar essa janela. E aqui eu vejo que a largura do meu site tem 945 pixels. Então aqui em todos esses elementos, tanto no menu, quanto aqui em cima, quanto na imagem do banner. Então vou colocar 945 pixels. De altura, eu vou colocar 165 pixels. E vou colocar essa propriedade, que é a margem 0 alto, que vai fazer com que esse div fique centralizado na tela. Então vamos voltar aqui no HTML e executar aqui no navegador. Então veja, com aquele div eu criei esse retângulo com a cor de fundo cinza, a largura 945, a altura 165 e centralizado aqui na tela. Ok? Então nosso próximo passo agora é colocar dentro daquele div, daquele retângulo, esse outro retângulo para ir essa imagem dentro e esse outro retângulo para ir esse texto ali dentro. Então esse retângulo aqui eu vou ter 310 por 80 pixels mais ou menos. Então vamos criar ele aqui dentro do div topo. Vou chamar esse de div logo porque é onde vai a logo ali dentro. Então vamos criar aqui a regra para div logo. Vou usar cor de fundo, largura e altura também, então já vou copiar aqui e colar. Vamos colocar aqui um vermelho. 310 por 80. Vou salvar e atualizar a página. Já aparece o retângulo dentro do outro retângulo. Ok? Agora eu vou fazer com que esse retângulo vá um pouco para baixo. Eu vou criar uma margem aqui em cima dele, fazendo com que ele vá para baixo. Então, para fazer isso, eu coloco
margem top. Vamos ver o tanto de margem que eu posso pôr aqui. 50 pixels. Vou colocar também. Não, margem na esquerda eu não vou precisar. Salvei, vou atualizar no navegador. Ele vai arrastar esse outro div junto para baixo. Daqui a pouco a gente vai resolver esse problema quando a gente colocar uma outra propriedade nesse div vermelho, mas a gente já chega lá. Então agora eu vou colocar aqui esse outro retângulo onde vai esse texto. Vou criar ele com 180 de largura por 65 de altura. Então vamos lá. É onde vai o link do login. Então vou chamar ele de login. Mesma ideia. Criando uma regra para aquele div. Largura, altura, vou até copiar aqui já as propriedades. Vou trocar a cor, vou deixar um verde. 180. 180 por 65. Vou colocar 70. A mesma distância do topo. E olha o que vai acontecer. Ele vai vir aqui para baixo com uma margem no topo. Dois divs não conseguem usar a mesma linha, ficar na mesma linha, porque eles usam uma propriedade chamada DisplayBlock. Se você quiser entender melhor, assiste esse link, o link desse vídeo que vai aparecer na tela, que explica como funciona isso daí. Ok? Então, para resolver esse problema, a gente vai colocar nesses dois divs, nesse e nesse, uma propriedade chamada float. Com o float a gente indica de que lado esse div vai ficar. O logo eu quero que fique na esquerda. E o login eu quero que fique na direita. Vou salvar, atualizar a página. Pronto, resolveu aquele problema de arrastar tudo para baixo com a margem. E ficou um div na esquerda e o outro na direita. Agora dentro desse div eu vou colocar a imagem da logo. E dentro desse div eu vou colocar lá as informações. Ok? Então para ter a imagem da logo eu preciso recortar essa imagem. Eu posso fazer da seguinte forma, pego a ferramenta de seleção, com o Ctrl pressionado eu clico no quadradinho aqui do texto, seguro agora o Ctrl e o Shift e clico no quadradinho do texto de baixo, que é esse Aprenda Online. Ele vai selecionar os dois textos. Aí eu venho aqui em Imagem, Cortar. Ele corta o layout só com o que está selecionado. Aí eu venho em Arquivo, Salvar para Web. E aí vou salvar essa imagem, pode ser como JPG mesmo. Para salvar, tá? Eu estou aqui na pasta onde estão meus arquivos, HTML e CSS, mas nessa pasta eu vou também criar uma pasta chamada Imagens. E dentro dessa pasta eu vou chamar essa imagem de logo, então logo.jpg. Para voltar para o layout, né, não recortado, eu aperto Ctrl Alt Z. Ele retorna para o meu layout completo. Então eu venho aqui no HTML e dentro do div logo eu vou colocar a imagem. Image source barra. Tá? Como eu salvei a imagem dentro da pasta imagens, então eu vou colocar aqui imagens barra logo.jpg. Então só para vocês verem, eu vou abrir aqui a minha pasta para mostrar como está a estrutura. Então aqui está a minha pasta. Eu tenho aqui o HTML, tenho o CSS e a pasta imagens que eu criei. E aqui dentro é onde está a logo. Ok? Então o caminho do HTML até a imagem da logo entrar na pasta imagens, então imagens barra, e aqui dentro pegar logo.jpg. Ok? Salvei o arquivo e vou atualizar aqui na página. Então veja que ele ficou dentro daquele div. Porém aquele div tem um fundo vermelho. Eu tinha feito só para ver como é que ia ficar. Eu vou tirar
no div logo, fundo vermelho. Deletei, salvei, vou atualizar, então tá lá. Então aqui no div da direita, agora eu vou colocar, no div login, eu vou colocar aquelas informações. Ó, Olá Cadu, logout, suporte, tal. Tá? Porém, para colocar um texto, a gente não pode jogar simplesmente um texto dentro de um div. A gente tem que colocar ele dentro de um elemento de texto, por exemplo, um P de parágrafo, um H1 de título e assim por diante. Então, Ctrl D para duplicar. Tá? Eu colocar em cada parágrafo vai fazer também com que eles pulem linha de um parágrafo para o outro. Então, salvei o arquivo, vou atualizar, instalar o arquivo. Ele deu um erro aqui de codificação de acentuação. Eu posso vir aqui em formatar, codificação TF8, salvei, atualizei, já consertou. Ok? Então eu vou criar agora, para mudar o tipo de letra, porque eu estou usando Verdana lá, ou Arial, deixa eu ver. Verdana. Então, para mudar o tipo de letra, eu vou criar uma regra para o P que está dentro do div login. Como a gente faz isso? A gente escreve assim, ó, div login espaço P. Pronto, essa regra é para o P que está dentro do div login. E aqui eu posso colocar assim, a fonte family Verdana. Ponto e vírgula, salvei. Ele automaticamente já muda o tipo de letra. Vou reduzir o tamanho da letra. Fonte size, vou colocar aqui 12 pixels, salvar e atualizar. Pronto, tá lá. Agora eu vou tirar a cor de fundo desse div, do div login, que é aquele verde. Salvei, atualizei e está aí. Vou tirar também a cor de fundo desse div do topo, vou deixar transparente. E ele vai ficar branco, que nem está aqui no layout. Ok? Agora eu vou criar, então depois do topo, vou criar esse div que vai ser o div do menu. Então aqui no HTML, depois do div do topo, vou criar mais um div barra div, que é o div do menu. Então vou colocar aqui, ó, de menu. Salvei e vou criar a regra, mesma ideia aqui. Criar a regra. Vou copiar as mesmas propriedades do div do topo. Vai ser a mesma largura, porém a altura. Vamos usar a seleção, clicar aqui no quadradinho e F8 para abrir a janela de informações. 945 por 65, então vou colocar de altura 65, margem alta para centralizar e vou utilizar aqui a mesma cor. Então eu vou clicar nessa caixinha de cor aqui e clicar em cima da cor e ela vai me mostrar o código da cor. Então, background, dois pontos, cerquilha e colo o código da cor. Salvei, vou atualizar, está aí aquele retângulo então do menu. Então vou colocar ali dentro daquele retângulo agora 3 links. href barra A. Vou colocar aqui um cerquilha para criar um link. Então home, Ctrl D, Ctrl D. Serviços e contato. Então tenho 3 links. Salvei, atualizei, então estão os 3 links aqui. Ficou meio feio, né, com aquele azul sublinhado, então a gente vai mudar o estilo desses links agora. Mesma ideia, ó, criei uma regra para o P que estava dentro do div login. Vou criar agora uma regra para o A que está dentro do div menu. Então, a ideia aqui é a mesma. Deixa eu até aproximar um pouco. Div menu A. Então, a regra para o A que está dentro do div menu. Vou trocar a cor do texto, vou deixar branco. Salvei, atualizei, já está branco. Vou deixar com a fonte Verdana e com o tamanho 12. Vou até copiar ali as propriedades. Já está lá. Vou deixar também sem o sublinhado.
Salvei, atualizei, está sem o sublinhado. Agora, na mesma ideia, eu vou criar uma margem no topo desses elementos A, para que eles vão um pouquinho para baixo, igual eu fiz naqueles divs agora há pouco. Só que eu já adianto que não vai funcionar e eu explico por quê. Margem de 20 pixels. Salvei, atualizei e nada aconteceu. Tá? Isso acontece porque o A usa o display inline. Então, se você viu aquele vídeo que eu citei agora há pouco, que fala de display block, por que um div fica embaixo do outro, você vai entender um pouco melhor. Quando um elemento usa display inline, não funciona a largura, a altura, as propriedades de largura, altura e margem. Então, por isso que não funcionou essa margem. Então, eu teria que transformar o elemento A em um elemento com a propriedade display block, que é o elemento que bloqueia a linha. Porém, quando eu faço isso, veja que como ele bloqueou a linha, ele faz com que cada link pule de linha. Resolvo da mesma maneira que eu resolvi com os divs, usando o float. Então, float left. Porém, quando eu coloco display block e uso o float, passa a funcionar aquela margem que eu tinha colocado ali em cima. Então, além de margem top, eu posso usar também margem left para dar uma margem na esquerda e, por exemplo, colocar aqui ó, 50 pixels. Salvei, atualizei e aí do lado esquerdo de cada um dos elementos A, dos links, vai ficar uma margem de 50 pixels. Ok? Posso também fazer mudar de cor quando eu passo o mouse por cima do elemento A. Aí eu teria que criar a regra dessa forma. Div, menu, A, dois pontos, hover. Vou, por exemplo, fazer mudar só a cor quando você passa o mouse por cima. Um azul. Então veja lá, quando passo o mouse por cima, agora ele muda de cor. Ok? Então finalizamos aqui então a parte do menu. Vamos agora criar aqui o div para essa imagem, para esse banner. Então vou clicar com o botão direito de novo ali, o Ctrl pressionado com o botão esquerdo do mouse em cima do quadradinho, e ele vai me mostrar aqui então, na janela informações, a largura 945 por 327. Então vamos lá, 945 por 327. Então eu vou criar aqui no HTML o div do banner. Vou colocar aqui ó, id banner, vou salvar e aqui dentro eu vou colocar a imagem. Mas antes eu vou criar a regra para o id banner, mesma ideia. Também vai ter margem alta para ficar centralizado. Vou colocar uma cor de fundo, só para aparecer a mesma cor de fundo do menu. Opa, colei duas vezes. 945 por 327. Salvei, vou atualizar na página. Então tá aqui, ó, com a mesma cor do menu. Vou mudar um pouquinho a cor. Deixar um pouco mais avermelhado aqui. Então tá aí, ó. E aqui dentro eu vou colocar agora aquela imagem. Então, ó, como eu já cliquei com o Ctrl pressionado no quadradinho, ele já selecionou a imagem do banner, eu venho em imagem, cortar, arquivo, salvar para web, salvar, vou salvar como banner. Ctrl Alt Z para voltar ao layout. Então eu venho aqui no HTML e coloco lá, image source, barra, imagens, salvei dentro da pasta imagens, banner.jpg. Salvei, vou atualizar, então está a imagem ali dentro do banner. Posso até agora tirar a cor de fundo que eu tinha colocado na regra do banner, aqui no style.css. Então, está aí essa outra parte aí do nosso layout. Agora eu vou criar de novo um outro div, 945 por 400, onde eu vou colocar esses três outros divs ali dentro. Ok, então 945 por 400. Então vou criar aqui div barra div, vou dar aqui um id, vou chamar de box ou container, ok? E vou criar aqui a regra. Ctrl C, Ctrl V, 945 por 400, margem alta para centralizar.
e vou colocar uma cor de fundo. Ground. Vou colocar aqui um cinza bem clarinho. Pronto, opa. 945 por 400 não é o div banner, agora é o div container. Salvei, atualizei. Então tá aqui o div container, depois eu tiro essa cor de fundo. Vou criar dentro dele outros 3 divs. E agora eu não vou usar mais id, porque eu quero que esses 3 divs tenham a mesma regra, que eu posso usar a mesma regra com os 3. Então, em vez de criar id, eu crio class. Quando eu crio class, eu posso aplicar essa regra em vários elementos no mesmo HTML. Vou chamar aqui de chamada. São aquelas 3 chamadas. Então, Ctrl D para duplicar, Ctrl D de novo. Então, div class chamada, div class chamada, div class chamada. Vou criar a regra para essa classe. Para criar uma regra para a classe, eu não uso mais cerquilha, eu uso ponto. Vou colocar aqui cor de fundo, largura e altura. Só vou mudar um pouco a cor de fundo, deixar ela mais azulada. Então, eu tenho um div com 945, mas eu vou utilizar apenas essa largura, 245. Então, 245. E de altura eu posso colocar aqui, ó, 380. 380. Vou colocar aqui float left, porque eu tenho que deixar esses 3 divs um do lado do outro, então os 3 vão ter float left. Vou colocar uma margem no topo de 20 pixels e também uma margem na esquerda de 20 pixels, qualquer coisa daqui a pouco eu mudo. Se você não conseguiu entender bem, depois você programa isso e depois vai mexendo nas propriedades para você ver o que acontece. Então tem aqui ó, os 3 divs, ok? Com margem em cima de 20 pixels, na esquerda de 20 pixels também. Ele está com 380 de altura, eu vou diminuir um pouquinho, deixar com 360. Vou deixar aqui 360 para ele ficar um espaço embaixo também. Aí, legal. Agora eu vou aumentar a margem na esquerda deles, de 20 para 50. Vamos ver como fica. Ah, ficou bacana. Tá? Depois, se você quiser deixar bem certinho, você pode calcular aí o tanto que tem que ficar de margem. Ok? Então, vou colocar dentro de cada um dos divs agora as imagens, como se aqui fosse um ícone, um título e um texto. Então, ferramenta de seleção, Ctrl pressionado, clica no quadradinho, imagem, cortar, salvar para a web. Eu usei o atalho para salvar para a web, que é Ctrl Alt Shift S. Salvar, vou colocar aqui img1, salvei. Ctrl Alt Z, já vou salvar as outras. Ctrl, clica na bolinha azul, cortar, Ctrl Alt Shift S, img2, cortar, img3, Ctrl Alt Z para voltar ao layout. E agora eu vou colocar em cada uma dessas 3 chamadas aqui, vou colocar a imagem, olha lá, img source, imagens, barra, img1.jpg. Vou colocar um título, que vai ser o H1, que nesse caso aqui vai ser inscreva-se no canal. E vou colocar embaixo um parágrafo que eu vou copiar aqui o texto. Ctrl C, Ctrl V. Salvei. Tá aí. Vou atualizar a página. Então está aqui a imagem, o título e o parágrafo de texto. Vou pedir para que tudo que esteja dentro do div class chamada fique centralizado. Então eu coloco assim, ó, text align center. Salvei, atualizei. Então ficou tudo
ali centralizado. Vou também pedir para que todo texto que esteja ali dentro seja da família Verdana. Salvei, atualizei. Então já é tudo da família Verdana. Mas na verdade eu estou usando aqui Arial. E no parágrafo, Arial também. Então vou fazer diferente. Vou tirar daqui e vou criar uma regra para o H1 e uma regra para o P que está dentro do div class chamada. Então, naquela mesma ideia que a gente já fez anteriormente, div class chamada H1, então uma regra para o H1 que está dentro do div class chamada, e uma regra também para o P. Note que tem um espaço aqui, está dentro do div class chamada. Fonte family Arial. Mesma coisa aqui no P, Ctrl C, Ctrl V, salvei e atualizei. Chamada, faltou um H. Salvei e atualizei. Ok? Então, vou agora duplicar esse conteúdo ali. Vou apagar essas duas classes, divs chamadas e vou copiar esse daqui para ficar ali os três iguais. E aí eu só mudo em cada um a imagem e o texto. Então tá lá. E vou tirar agora a cor de fundo do div container, que é o grande cinza, do div, e dos divs chamadas. Salvei, atualizei e tá aí. Só falta trocar a cor desse texto. Aliás, reduzir um pouco a letra, font size, aqui 11 pixels, vamos ver como fica. Opa, acho que era 12, não. Salvei, aí, e a cor, color, dois pontos, vamos ver qual é a cor. Texto, cliquei, 999. Então, cerquilha 999. Salvei e atualizei. Então tá aí, montado aquele layout, ok? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Até mais.